Queridos irmãos e irmãs, a grande festa que nós estamos preparando está se aproximando. A festa da Páscoa. É a festa da libertação dos eleitos de Deus. E ali, como o povo de Israel celebrou aquela Páscoa, daquela libertação da escravidão no Egito, que estava prefigurando a verdadeira e definitiva Páscoa, no verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus. E esta vitória, Deus está sempre oferecendo a nós, a vitória da vida sobre a morte. Mas ali, 50 dias após a libertação do Egito, aos pés do Monte Horebe, Monte Sinai, Deus então iria concluir uma aliança com esse povo. E Moisés sobe a montanha e recebe de Deus a constituição do povo eleito, os 10 mandamentos. Mas lá no alto da montanha, Deus já avisa a Moisés: desce, porque esse povo é de cabeça dura. Os sinais que eu realizei nada diz, e corromperam-se. Fabricaram um bezerro de ouro, e assim diz: este é o nosso Deus que nos libertou do Egito. Quebrou a aliança. Moisés intercede, pede clemência a Deus. Eu vou catequizar mais esse povo. Tenha compaixão e misericórdia. E Deus ouve as súplicas do seu mensageiro Moisés. Os tempos passaram e Jeremias já anunciou, porque essa aliança foi quebrada novamente por aqueles que estavam à frente do poder religioso, não mais pelo povo, mas quem estava à frente do poder religioso, sacerdotes, escribas, doutores da lei, fariseus, impondo normas humanas, desfigurando os 10 mandamentos. E é por isso que Deus, por meio do profeta Jeremias, já anuncia: agora chegou o limite, é agora que eu tenho que entrar em ação. Eu vou, e o profeta já visualizou aquilo que iria acontecer 750 anos depois, 760, a verdadeira e definitiva aliança que Deus iria concluir, e ele concluiu com seus eleitos. Essa aliança selada no sangue do Cordeiro, que é o Messias, o Cristo Senhor, nosso Mestre e Redentor. Imprimirei na mente e no coração, agora não em pedras, é na mente e no coração que eu vou imprimir. E imprimiu pela força do Espírito Santo, que do Pai e do Filho procede. E nós recebemos o Espírito Santo em nosso batismo. E agora nós não podemos desfigurar o nosso batismo, mas valorizar esse dia tão precioso na vida de cada um de nós. Essa marca tão preciosa que pela misericórdia divina de presente recebemos. Não fomos nós que buscamos a Deus, é Deus que nos criou para a santidade. Ninguém vem a mim a não ser atraído pelo Pai. É uma graça tão grande, porque nós encontramos graça diante do Pai. Ele nos atraiu a Jesus, e nós somos selados nessa aliança indissolúvel e irrevogável da parte de Deus e de nossa parte. Nós devemos reavivar sempre esse dom de Deus em nós, que recebemos em nosso batismo,
e no sacramento da confirmação. Não descuide, abre espaço sempre para o Espírito Santo estar agindo e transformando. E foi realmente no alto da cruz, no sangue derramado, a vida entregue por amor de cada um de nós. Como Deus nos ama, como somos queridos e amados desse Deus. Não podemos ser rebeldes, ingratos, corresponder esse amor também com uma vida de santidade. Quando falhamos, o Espírito Santo ilumina e nós voltamos atrás arrependidos. Lavai-me todo inteiro do pecado, purificai-me. Não retireis de mim o vosso Santo Espírito, o pecado traz a morte. Fica desprovido do Espírito Santo, desprovido da graça. Nós voltamos atrás e suplicamos o perdão, assim meditando o Salmo 51. Criai em mim o espírito decidido, que eu esteja sempre aí com essa decisão de conquistar a santidade, com essa decisão de fazer o bem, com essa decisão de amar a Deus sobre todas as coisas, com essa decisão de ter autodomínio de mim mesmo, ser cristão e cristã de equilíbrio na fé. Ser cristão e cristã comprometidos em praticar a caridade. Quarta-feira de cinza. Oração, jejum, esmola. Deus sobre todas as coisas. Ele me dá a graça do autodomínio, do equilíbrio, para eu viver sempre voltado um para o outro. Mesmo que esse outro não corresponda ao que eu espero, eu vou continuar amando. Eu vou continuar amando, porque eu preciso corresponder a esse amor a Deus, amando mutuamente uns aos outros. E aí então, nós meditamos quando então, ali na festa da Páscoa, Jesus se encontrava ali. E vão para a festa alguns que não eram de Israel, alguns que eram de uma nação pagã, eram gregos, tinham costumes pagãos, era um país pagão. E porque no meio daquela imundice do paganismo, alguém emerge e vão também a Jerusalém. Para que eles foram? Para festejar, para fazer isso, fazer... Não. Eles foram para adorar a Deus. Por que nós viemos aqui? Para adorar e alimentar do pão da palavra e da Eucaristia, para ficarmos fortes, para voltar para as nossas casas, para o ambiente de trabalho, o ambiente do dia a dia, revigorados, para continuar adorando e servindo a Deus e praticando esse amor mutuamente uns aos outros. Eu fico a imaginar, são coisas que passam na minha cabeça, não existe em livro de teologia, não existe na Bíblia Sagrada, em lugar nenhum. Mas aqui na Bíblia a gente entende por trás das palavras. Para fugir de Herodes, Jesus, Maria e José fugiram para o Egito. Eu fico imaginando, estes que subiram a Jerusalém, é porque conviveram com a Sagrada Família ali naquela terra pagã. Presenciaram aquela amizade com a família, ali Jesus estava. E então, aquele amor de Deus, como dizer, talvez seja aquelas famílias que acolheram Maria, José e Jesus no Egito. E vão, porque ali nasceu uma fé. E ali, com certeza, aquele desejo ardente de rever Jesus, porque já tinha visto quando criança.
E depois um tempo se separou, mas a fé continuou produzindo fruto na mente daqueles. E chego a Jerusalém e se dirige aos apóstolos. Nós queremos ver Jesus. E o coração de Jesus se dilata. E põe aquela, vamos dizer, uma profunda oração com o Pai, para que aquela oração infundisse na mente e no coração daqueles que estavam vindo. A resposta de Deus é agradecer por aquela fé daqueles que conheceram aquela criancinha ali no Egito. Foi o suficiente para criar aquele amor tão profundo, aquele laço de fé. E Jesus se deixa encontrar e glorifica. Pai, chegou a hora, eu vou levar até as últimas consequências. Eu vou pedir para me afastar desse momento? Não, foi para isso que eu vim, para cumprir a missão que o Pai me confiou. E eu levo até as últimas consequências. Pai, glorifica o teu nome. E aquela voz, o Pai, eu glorifiquei e glorificarei novamente. E Deus glorifica a comunidade mediante o Filho. E a comunidade, mediante o Filho, glorifica o Pai, na força do Espírito Santo. E assim Jesus vai tecendo aquele diálogo. E ao ouvir aquela voz, para uns é confusão, para outros um momento de certeza, é um anjo, é um trovão. E Jesus disse, é a voz do Pai. Essa voz não foi por mim, por vocês. É a voz do Pai. E o Pai quer que pratique os mandamentos. Esforce para praticar os mandamentos. E aquele que pratica o mandamento me serve, porque me servindo serve o Pai. Me glorifica, e quem me glorifica, glorifica o Pai no Espírito Santo. E nós, hoje, o último domingo da Quaresma, como eu tenho trabalhado a minha parte espiritual. Eu até fico fazendo, vai estender um pouquinho, um time de futebol ganha quando o técnico é bom, faz uma boa escalação. O dono é Jesus, é o Pai e o Espírito Santo. Os técnicos são os padres e bispos. Se nós não fracassarmos espiritualmente, vai haver uma boa escalação. E a escalação por meio das pastorais de movimento. Se as pastorais fracassarem, todo o projeto fracassa. Mas se as pastorais se tornam dinâmicas, os movimentos e os ministérios, o time só ganha. E quem é o inimigo dessa equipe de Jesus? O diabo. Se nós não nos prepararmos fisicamente, espiritualmente, fisicamente o time prepara. Nós devemos preparar espiritualmente. Aí está o segredo para ganhar. Todas as pastorais devem preparar espiritualmente para exercer a missão. Todos os movimentos devem estar preparados espiritualmente para vencer o adversário. Todos os ministérios devem estar preparados espiritualmente para vencer o adversário. E assim, o padre é o técnico que Jesus colocou à frente, e os bispos. Mas se o técnico fracassar, a escalação sai mal feita, não vai ter crescimento espiritual, e vocês têm que cobrar de mim. Você tem que cobrar de mim, você não está escalando bem, você não está levando uma preparação espiritual às pastorais de movimento, por isso está tendo queda, perda. Cada pastoral
Cada movimento é um nesse campo. O campo é o mundo. A igreja, nós devemos lutar. Devemos desejar a vitória. Se cada um jogar direitinho, não vai ter perda. E por que a igreja está se diluindo, a comunidade de católicos? Porque está faltando os jogadores que jogam com muito amor. Escala também a sua equipe. Cuide bem dessa equipe. Mas precisamos de jogadores fortes, valentes, corajosos, à frente das pastorais em movimento e dos ministérios. Quando falta entusiasmo daquele que está na frente de uma pastoral, a pastoral se dilata, dilui. Quando o movimento falta entusiasmo, espiritualidade daquele que está à frente, esse movimento também se desfaz. E assim os ministérios. Isso eu estou falando para mim, mas estou falando para todos os coordenadores de pastorais em movimento. Quando o técnico acerta, não perde. Eu falo recentemente, eu rejeitei muitos jogadores que me trouxeram nomes. Este não está no momento, tem que fazer uma preparação melhor. Este não está no momento de fazer parte da equipe. Esse é assim, assim. E acertei de cheio na escolha do grupo dos 5. Em poucos dias eu só fiz uma reunião com ele. Não precisou do padre estar lá, do técnico estar junto não. Eles já se desabrocharam, eu tenho que fazer uma preparação espiritual para ganhar. Era um sonho meu ter um encontrão e esses anos vieram passando, veio a pandemia, atrapalhou. E em poucos dias se organizaram e hoje a realidade do encontrão. Mas se o técnico tivesse falhado, não tivesse rejeitado algum nome de alguns jogadores, que não estavam no momento de jogar ainda, não tinha acertado. E os que já estão convocados, aqueles que são coordenadores de pastorais de movimento, é hora de fazer a preparação espiritual. Na preparação espiritual vai conduzir cada grupo ao crescimento também. Essa é a missão do coordenador de pastoral, movimento e ministério. Se nós quisermos ganharmos contra o inimigo de Deus, que é o diabo, nós temos que nos organizar espiritualmente. Vamos nessa batalha, vamos vencer. E para isso nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Paulo escreve ali, Paulo não, o escritor da carta aos Hebreus. Jesus é modelo. E Jesus sempre, mesmo sendo Deus, ele se preparava espiritualmente. Ele estava sempre se retirando para a oração. Depois que ele ia entrar em ação. Isso que nós devemos fazer, padres, bispos, comunidade, pastorais, movimento. Retirar em oração, em adoração. Depois vai ter uma ação de vitória. Venha fazer parte das nossas pastorais. Venha fazer parte dos ministérios de movimento. Vamos nos preparar espiritualmente, colocar nossos dons a serviço. E aí Jesus disse, no Evangelho, quem perder a sua vida, renunciar, vai ganhar. Se não é capaz de renunciar para servir, perde. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Quem quiser me servir, tem que renunciar. Tem que fazer uma opção por mim. E fizeram uma opção por mim, vai me seguir. E se me seguir, não será decepcionado. Onde eu estiver, estará também meu servo e minha serva. A palavra é muito forte. Se quiser me servir, tem que me seguir. E para seguir, tem que renunciar. Tem que perder aquilo que o mundo oferece. Os prazeres do mundo. Aí renuncia, vai ter a liberdade de seguir Jesus. E se seguir, não será decepcionado. Estará comigo aqui e comigo estará lá no céu. Mas para isso eu sou modelo.
Eu obedeci ao Pai em tudo, até nesse momento tão difícil de ser pregado na cruz. Mas eu vou até as últimas consequências. E ali Ele apagou nossos pecados, olhando para o crucifixo. Ali está a maior prova de amor. Dê a sua prova de amor. Vamos dar nossa prova de amor. Não arrumando desvios, mas comprometa em sacrificar a sua vida, renunciar para seguir o Mestre e servi-lo. E onde Ele estiver, vamos estar também com Ele um dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.